Olha, sabe aquela de quando a carapuça serve direitinho? É o que está acontecendo com Jair Bolsonaro. Ele foi perguntado ontem sobre os cheques, 89 mil reais em cheques que a Michele Bolsonaro, a Michele, recebeu do Queiroz. E aí ele ameaçou o repórter que fez a pergunta, um repórter da Globo, falou que queria encher a boca dele de porrada. Pois bem, hoje o Bolsonaro de novo se descontrolou. Eu vou mostrar o vídeo aqui e você vai ver que ele está descontrolado, completamente louco, o Bolsonaro. O pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade em grande parte. Tem exceções, né? Como aqui o Alexandre Garcia. A chance de sobreviver é bem menor do que a minha. E quem falou gripezinha foi o Drauzio Varela. Deixa bem claro aí. Olha só, o Bolsonaro, ele fala que os repórteres são bundões, que se pegarem a Covid-19 a chance deles morrerem é bem maior do que a dele, porque ele é atleta, e que quem falou em gripezinha foi o Drauzio Varela. Primeiro, o Bolsonaro devia entender que quem fugiu de todos os debates pré-eleição foi ele. Quem está fugindo de uma pergunta simples, o que são esses cheques da Michele Bolsonaro, da esposa dele, do Queiroz para Michele Bolsonaro, o que são? Quem é bundão e está fugindo de uma pergunta simples e fugiu do debate tantas vezes no período pré-eleitoral foi o Bolsonaro, não foram os repórteres. Eu tenho muitas críticas aos repórteres da Globo, da Folha, do Estadão. Eles fomentaram o golpe, eles fomentaram esse clima que causou a eleição do Bolsonaro. Mas quem é bundão, olha, se tiver uma lista de quem pode ser o mais bundão dessa nação, o Bolsonaro tá ali, se não no topo, tá no top 10 dos mais bundões, porque ele é quem foge da raia em todas as oportunidades. E o Bolsonaro, ele voltou a ser aquele Bolsonaro que xinga repórter, que ameaça e tudo mais. Então, até quando será que vai durar esse amor do Centrão pelo Bolsonaro e essa trégua que o STF parece ter dado ao Bolsonaro? Porque boa parte da grande mídia dizia, o Bolsonaro, ele tá agora tendo uma trégua porque ele calou a boca. E eu falava aqui, não, gente, essa análise é errada. A grande mídia está tentando levar as pessoas ao engano, a se enganarem. Porque o Bolsonaro está conseguindo uma trégua porque ele está comprando o Centrão e está prometendo finalmente entregar aquilo que o mercado financeiro quer, que é o quê? Nossas riquezas de graça. Ele não está entregando nem um décimo, nem 10% do que ele prometeu que ia entregar, mas ele está entregando e toda vez que o Bolsonaro mostra o osso, o cachorrinho do mercado financeiro começa a abanar o rabinho e fala, opa, peraí, eu vou perdoar o Bolsonaro e vou dar mais uma chance para ele. Aí o Bolsonaro, ele trai o mercado financeiro, ele trai todo esse pessoal da direita que acredita nele e volta a ser o Bolsonaro de antes, aí eles voltam a atacá-lo. E aí ele fala, não, peraí, gente, eu vou entregar sim as reformas, vou entregar as privatizações, peraí. Aí o cachorrinho do mercado financeiro, do PSDB, do Partido Novo, do Centrão, dos colonistas da Globo e da Veja, da Folha, voltam a abanar o rabinho pro Bolsonaro. Aí quando ele não entrega, eles voltam a atacá-lo. E assim vai o governo Bolsonaro, ele vai levando o governo, só que os cercos das investigações estão fechando. E ontem, graças ao que o Bolsonaro fez, a esquerda conseguiu talvez o melhor exemplo de comunicação da esquerda eficaz desde que o Bolsonaro assumiu. Eu vou falar disso, mas antes, um minutinho. Se você quer ajudar na luta contra o bolsonarismo, curte o vídeo e se inscreve no canal. Você se inscrevendo no canal, você ajuda a gente a quebrar no meio as fake news do Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro, ele se baseia ele faz tudo com base em fake news. Agora mesmo ele falou que a gripezinha era uma história do Drauzio Varela. Não era, eu vou mostrar já que não. E a gente, para quebrar isso no meio, você se inscrevendo no canal, só clicar um segundinho o botão. O algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube, gente que não é inscrita no canal. Essas pessoas vão entrar no vídeo, várias delas vão clicar no vídeo, vão entrar no vídeo, vão se inscrever no canal, o canal vai crescendo, os vídeos vão crescendo e a gente consegue fazer oposição ao desgoverno. Então um segundinho de graça e você já está ajudando muito. Mais do que isso, a gente também está fazendo outdoors contra o Bolsonaro agora. A partir dessa semana vamos renovar quase todos os outdoors e colocar campanhas contra, mostrando que o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial. Não campanhas contra, mas mostrando o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial, porque ele está enganando as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, que vão ter acesso a ver o outdoor, porque o outdoor ele fura a bolha da comunicação, e essas pessoas vão ver que o Bolsonaro foi contra, ou pelo menos vai colocar aquela pulga atrás da orelha. Você está num outdoor no meio da rua para todo mundo ver dizendo que o Bolsonaro foi contra, peraí, talvez o que
o que eu esteja recebendo aqui no WhatsApp dizendo que ele quem criou o auxílio seja mentira. E é isso que a pessoa talvez venha a pensar, mas vamos denunciar que o Bolsonaro foi contra e ele está tentando usar o auxílio emergencial para conseguir popularidade perante as pessoas mais pobres que ele esqueceu. Ele queria dar R$200 para pouquíssimos autônomos, os desempregados não iam ganhar nada, os empresários não ganham nada, as pessoas que têm emprego e que vivem de bico, alguma coisa assim, não iam ganhar nada, só alguns iam ganhar. Mas a oposição conseguiu R$600 para, sei lá, 50 milhões de brasileiros, 55 milhões para muita gente, foi a oposição. Então vamos focar nisso. Agora vamos falar sobre a esquerda que conseguiu ontem, finalmente, pela primeira vez, eu vi a esquerda dominando a narrativa nas redes sociais. Foi mais ou menos orgânico, partiu principalmente de jornalistas, porque o Bolsonaro agrediu jornalistas, mas a esquerda conseguiu, foram mais de 1 milhão de mensagens, sem robô, hein? Mais de 1 milhão de mensagens da esquerda cobrando o Bolsonaro sobre os cheques, 89 mil reais em cheques que a Michele Bolsonaro, a Michele, recebeu do Queiroz. Mas antes de eu falar disso, olha só, olha o Bolsonaro sobre a gripezinha, ele falou que era o Drauzio Varela, não falou? Vamos desmentir aqui o Bolsonaro, já para mostrar e a gente ver aqui quem é o bundão, porque o Bolsonaro disse que a história da gripezinha não foi ele. Mas tem aqui vídeo. Tem aqui vídeo. Não sei governo. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Tá aí o Bolsonaro, quem falou isso foi pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão. E aí hoje ele vai compartilhar nos grupos de WhatsApp dele, nos mais de 10 mil grupos de WhatsApp dele, o vídeo de hoje dizendo que era a história do Drauzio Varela, a tal da gripezinha. E aí, como o povo, o gado bolsonarista esquece disso e boa parte do povo brasileiro não viu o Bolsonaro falando gripezinha, o vídeo dele, vão acreditar que era a história do Drauzio Varela e ele vai tentar se safar de ter falado que a Covid era uma gripezinha, mas tá aí, eu mostro o vídeo pra gente ver que não, ele é mentiroso, pra quebrar a mentira dele no meio mesmo. Agora vamos falar sobre a comunicação da esquerda. Olha só, ontem o Bolsonaro mandou o repórter lá, não mandou nada, mas ele falou que ia bater no repórter, que queria esmurrar o repórter, ele ameaçou um repórter que estava fazendo uma pergunta sobre corrupção no governo. Olha, quando um repórter não pode perguntar sobre corrupção de um governo para o próprio presidente, isso é ditadura, isso é um sintoma de ditadura. Pois bem, o Bolsonaro fez isso e aí vários jornalistas da grande mídia começaram a colocar no Twitter, presidente Jair Bolsonaro, presidente @Jair Bolsonaro, marcando o Bolsonaro. Você poderia explicar os cheques de 89 mil reais do Queiroz para sua esposa Michele Bolsonaro? Por que o Queiroz depositou esse cheque? E todos começaram. E aí o que aconteceu? Várias pessoas da esquerda começaram a retweetar, quer dizer, compartilhar essas perguntas dos jornalistas. Aí várias pessoas, parlamentares, políticos da esquerda, influenciadores, e aí começaram também pessoas que são oposição ao governo Bolsonaro, mas não estão na política, como a Anitta, a Bruna Marquezine, o Felipe Neto, agora fala mais de política também, fez a mesma pergunta, e aí foram mais de 1 milhão de mensagens perguntando ao Jair Bolsonaro sobre os cheques do Queiroz para Michele Bolsonaro. E olha só, pela primeira vez a esquerda conseguiu dominar todo o debate, porque ontem era a final da Champions League, o maior campeonato de futebol da Europa, e todo o Twitter, todas as redes sociais estavam focadas nisso. Se você não gosta de futebol, tudo bem, mas não tem como ignorar o fato de que todo mundo nas redes sociais só pensava naquele jogo. E mesmo assim, num dia em que todo mundo só pensava na final mais importante da Europa, talvez do futebol mundial, que é a Champions League, nos primeiros lugares do Twitter estavam hashtags e termos associados ao Bolsonaro, ao Queiroz e aos cheques do Queiroz para Michele. Olha só, isso foi um grande caso de sucesso. Se a esquerda começar a aprender com isso, falar, olha, a gente nem organizou direito, não foi uma grande organização, isso foi mais ou menos orgânico, quer dizer, as pessoas naturalmente começaram a compartilhar umas às outras e começaram a fazer todas a mesma pergunta, que é perguntar ao Bolsonaro sobre o cheque, começaram a copiar e colar, inclusive eu fiz, copia e cola a mensagem de alguém e põe lá no seu Twitter e compartilha os outros que estão perguntando. E a esquerda conseguiu dominar o debate político ontem e conseguiu mudar o foco, porque o Bolsonaro, ele faz o quê? Ele ofende o repórter, ou ele ameaça o repórter, e não foi a primeira vez, ele já foi perguntado sobre isso antes, e ele falou, um repórter perguntou para ele, olha,
tem algum recibo do empréstimo que você fez para o Queiroz? Porque ele falou que os 40 mil, eram 24 mil antes, os cheques do Queiroz para a Michelle. Ele falou que tinha emprestado 40 mil para o Queiroz e que o Queiroz pagou 40 mil de volta para a Michelle em cheques, e que não era 24, eram 40. Tá. Aí perguntaram, tem recibo? Ele falou, pergunta o recibo que a sua mãe deu para o seu pai. Recibo é o caramba. E começou a xingar a mãe do repórter, olha só. Aí depois xingou ele de homossexual, xingou o repórter de tudo que é nome. Tá, xingou, como se homossexual fosse xingamento. Pro Bolsonaro ele mostra que é homofóbico, apesar de dizer que não é, ele mostra nas atitudes. Tá, o Bolsonaro agora de novo agrediu o repórter. Ele pensou o quê? Todas as outras vezes que ele agrediu a mídia, a pauta do dia era o seguinte, o Bolsonaro agrediu a mídia. E esquecia-se da corrupção. Só falava, o Bolsonaro tá agredindo o repórter, não pode um presidente agredir o repórter. E ficava a esquerda inteira falando o óbvio. E eu não perdi meu tempo falando aqui, dá pra ver que eu não fico repercutindo muito as falas do Bolsonaro. O que acontece é o seguinte, a esquerda inteira falava, o Bolsonaro agrediu um repórter, mas é óbvio que o presidente não pode agredir o repórter. É óbvio que se o presidente está agredindo repórteres que fazem uma pergunta sobre corrupção no governo, a gente está tendo sintomas de ditadura. Ditadura é a grande doença, a gente está tendo vários sintomas dessa doença, só falta o diagnóstico oficial. Mas ok, tem remédios cuidando dessa doença, que são investigações e tudo mais. Pois bem, o que acontece é o seguinte, a esquerda fugia da pauta inicial, que era a corrupção do Bolsonaro, porque não se pode perguntar da corrupção, e ontem não. Isso começou com jornalistas e não foi estratégia da esquerda, mas a esquerda, muita gente, eu vi muita gente, inclusive famosa, influenciadores da esquerda, analisando o que aconteceu ontem e parece que aprenderam. Olha, quando o Bolsonaro fizer isso, a gente foca na corrupção dele. Bolsonaro, por que o Queiroz depositou 89 mil em cheques na conta da Michelle Bolsonaro? 89 mil, uns anos atrás, que em dinheiro de hoje dá tranquilamente mais de 120 mil reais em cheques para Michelle. Por quê? Por quê? Qual é o motivo? E é isso que o Bolsonaro tem que começar a ser confrontado agora. A obrigação dos repórteres da grande mídia, porque foram eles quem fomentaram o clima de fascismo que fez com que um Bolsonaro pudesse ser eleito no Brasil. A obrigação deles era de agora em diante, toda vez que a Michelle estiver no evento, toda vez que o Jair Bolsonaro estiver no evento, perguntar sobre esses cheques do Queiroz para a Michelle. Perguntar para ela também, foi ela quem recebeu o cheque. Ah, Thiago, mas a gente sabe que é dinheiro... Muitos jornalistas pensam assim, é dinheiro da corrupção do Bolsonaro, a Michelle é só a esposa dele, ela não tem culpa de nada. Ela deu o nome porque quis, ela recebeu o cheque porque quis. O fato da Michelle Bolsonaro ter vários criminosos na família dela, ter um tio que é miliciano, ter outro que foi preso por não sei o quê, ter vários... se tem alguém com criminoso na família, é a Michelle, isso não é nada culpa dela, não é culpa dela. Mas o fato dela se envolver com um cara que é miliciano, que tem na família milicianos, cujo o melhor amigo dele, o Queiroz, tem um assassinato nas costas em 2003 com Adriano da Nóbrega, que está para ser investigado até hoje, não foi? 17 anos de investigação, cujo esse cara tem ligação com várias milícias que extorquem empresários, que expulsam pessoas de suas casas, que constroem prédios irregulares, inclusive um deles caiu, e com outra milícia que é o Escritório do Crime, que são de assassinos de aluguel. O fato da Michelle Bolsonaro se enfiar nesse meio aí é culpa dela. O fato dela receber dinheiro do Queiroz, que tá ligado com todas essas milícias, inclusive o Escritório do Crime, que são assassinos de aluguel. Ou seja, o fato dela receber dinheiro de um cara que tem ligação com assassinos de aluguel, aí é culpa dela. E não é qualquer dinheiro não, a gente tá falando aqui de 89 mil reais, foi alguns anos atrás, foram durante vários anos, em épocas em que o real valia muito mais do que vale hoje. Porque hoje $1 tá R$5,60. A gente tá falando da época que o real valia 3 vezes mais, que $1 era R$2, até menos de R$2. Tinha época que o dólar tava R$1,50, a Michelle já recebendo os cheques do Queiroz. Então, em dinheiro de hoje, ela recebeu muita grana do Queiroz. E por quê? Aí é culpa dela, ela tem que ser também confrontada com isso. Assim como o Bolsonaro tem que começar a ser confrontado com isso toda vez que ele sair na rua, ele tem que ser confrontado. E a próxima vez que ele distratar a mídia, hoje distratou de novo, o foco não tem que ser Bolsonaro distratou a mídia, o foco tem que ser Bolsonaro é um bundão que tem medo de responder sobre os cheques da esposa. Sabe o que tem medo? Que a carapuça serviu direitinho, ele tem medo porque ele tá errado. Ele tem medo porque a gente sabe que o Bolsonaro é o centro do esquema das rachadinhas. As rachadinhas eram dinheiro roubado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, dinheiro meu, dinheiro seu, dos nossos impostos suados, que o Flávio Bolsonaro roubava, o Jair Bolsonaro como deputado federal roubava com funcionários fantasmas e com funcionários alguns que até iam trabalhar, mas eram obrigados a depositar parte do salário na conta do Queiroz, ou sabe-se lá quais outros operadores eles tinham nesse esquema todo.
E esse dinheiro era lavado, parte desse dinheiro na loja de chocolates do Flávio, parte com imóveis, o Flávio comprou mais de 37 imóveis, todos com indícios de lavagem de dinheiro, e também era usado esse dinheiro para pagar todas as contas pessoais, despesas do Flávio, da esposa dele, das filhas dele. Então, quando a gente fala de meritocracia, a gente fala, ó, nossa, que meritocracia, imagina que inteligentes as filhas do Flávio, que eu não conheço, não sei se são ou não, mas a gente fala, olha só que pessoas, elas estudaram muito, imagina no futuro, estudaram muito e hoje são doutoras, são isso, são aquilo. É fácil ter meritocracia quando a sua escola é paga com dinheiro roubado. É fácil ter meritocracia quando o seu pai é um político ladrão. Olha o Michelzinho, filho do Michel Temer, ele tinha 7 anos de idade, ele já tinha 2 milhões de reais na conta dele como adiantamento de herança. Aí é fácil falar em meritocracia. Esse pessoal da direita sempre fala em meritocracia. Vamos lembrar do filho da Carla Zambelli, que não passou no colégio militar, mas ela conseguiu uma vaguinha para ele. Aí quando lá na frente ele estiver numa universidade e tudo mais, porque ele conseguiu, com mérito próprio, passar numa universidade numa universidade pública, numa das melhores do Brasil, talvez do mundo, lembre-se, ele conseguiu porque ele teve as melhores escolas. No caso dele, ele não passou no colégio militar, mas a mamãe colocou lá. No caso das filhas do Flávio, nosso dinheiro público pagavam a melhor escola que ela poderia ter para elas, para as filhas do Flávio, que eu também não conheço quem são. E no caso de tantos outros, o Michelzinho, dinheiro, porque o Temer está longe de ser um político honesto, abastecia já como herança, ele já era milionário com 7 anos de idade, 8 anos de idade. E isso acontece com todos os políticos, é por isso que você vê oligarquias, que são oligarquias, são famílias que estão há décadas no poder no Brasil e eles continuam sempre, os pais passando para os filhos passando para os netos passando para os bisnetos, e eles continuam no poder e eles não largam osso por nada. E a gente está aqui fazendo oposição ao desgoverno Bolsonaro também por isso, fazendo oposição a essas oligarquias, porque quem usa a política como negócio de família, ó, nunca é uma pessoa que tem boas intenções. Geralmente são pessoas que têm péssimas intenções e que usam a coisa pública como se fosse deles. É isso, gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima deles. Agora a esquerda parece que está aprendendo na comunicação. Pouco a pouco a gente chega lá. Falou!